Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia e agora no ambiente de sala de aula para vocês. E hoje nós vamos dar início a mais uma aula de matemática, tá bom? Espero que você acompanhe daí de casa, pegue o seu livro, abre lá na página 90 e vamos começar mais um assunto. Vamos começar hoje com divisão. Quando você fala em divisão, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? O que você pensa quando fala em divisão? Compartilhar, dividir. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que hoje eu cheguei aqui na escola, eu trouxe uma caixa com 20 bombons. E eu dividi esses bombons para 2 pessoas. E aí cada pessoa ficou com 10 bombons. Então, eu usei, que processo que eu usei aí? O processo de divisão. Então, agora nós vamos aprender como resolver as contas de divisão e como que vocês vão resolver as atividades em casa de divisão. Então, pegue o seu livro e acompanhe aí. É a unidade 6, na página 90. Vamos começar. Nós temos aqui, o professor está sentado aqui na mesa, como você está vendo, ele está tendo vários questionamentos. Vamos lendo os questionamentos. Tenho 33 cartolinas. Organizei meus alunos em 6 grupos para a próxima atividade. Vou repartir essas cartolinas em partes iguais entre os grupos. Cada grupo vai receber 5 cartolinas. E ainda sobraram 3. Vamos ver como aconteceu esse processo. A operação utilizada pelo professor para repartir as 33 cartolinas entre grupos de 6 é a divisão. Então, a gente vê aí que ele utilizou o processo de divisão para repartir. Não foi subtração, não foi adição. Ele usou o processo da divisão. Aí, aqui tem o conceito de divisão, pessoal. A divisão é uma operação usada para repartir ou para distribuir. Então, se alguém perguntar para você assim, olha, o que é divisão? Aí você vai logo colocar na sua cabecinha que a divisão ela está associada a você repartir ou você distribuir. Então, vamos aqui aprender o nome dos fatores da divisão. Vamos lá. Tem aqui o 33, nós temos aqui do lado direito o 6. Então, vamos lá. Nós temos aqui o dividendo, que é o 33, o número que vai ser repartido ou compartilhado. Nós temos o 6, que é o divisor, e o resultado, que é 5, que nós chamamos de quociente. Então, olha só, vai que de repente eu resolvo colocar lá na verificação de vocês qual é o nome do resultado da divisão. Aí você vai lembrar, professora, é quociente. Então, você sabe que o resultado da divisão é quociente. E quando há sobra, você já vai saber que é o resto. Sobrou, é o resto. Então, o divisor deve ser sempre diferente de 0. Você nunca vai poder dividir 33 por 0, gente, porque vai ser 33, né? Então, é ideal que você sempre coloque aqui, nunca vai ter 0 aqui. Então, o resto deve ser menor do que o divisor. Então, olha só, esse resto aqui sempre vai ser menor que o divisor. O sinal utilizado da divisão, pessoal, é esse aqui, ó. É essa cruzinha aqui, que tem 2 tracinhos do lado, é o sinal da divisão. Que se lê dividido por, exemplo, nós temos um exemplo aqui, 45 mais 9. Ou 45 dividido por 9. Resultado, 5. Então, você está vendo aqui tem um sinalzinho, ó, de divisão. Então, pessoal, agora nós vamos ver assim, vamos ver os termos da divisão. Vamos lá. Nós temos aqui, eu vou colocar aqui para vocês mais específico, para vocês verem quais são os termos da divisão, que é muito importante para você saber. Por exemplo, aqui, nós temos o dividendo, que é a quantidade que você vai dividir, e temos o divisor, que é o número 6. Então, o resultado da sua divisão vai se chamar quociente. E o que sobrar vai ser o resto. Então, aqui nós temos o sinal da divisão, que é esse aqui, ó. É esse tracinho com 2 bolinhas, uma em cima e uma embaixo. Temos 45 dividido por 9, que deu 5. Então, esses aqui são os termos da divisão, que você deve aprender o nome de cada um, porque se cair na verificação de conteúdo de vocês, vocês já sabem qual é o nome de cada um. Então, sabendo agora dos termos da divisão, nós vamos para a divisão exata. Vamos lá. Vamos saber qual é o conceito da divisão exata.
Então, olha só, Ricardo vai dividir igualmente sua coleção de 60 aviões em 5 prateleiras. Então, você vê aí que o Ricardo tem uma coleção de 60 aviões e ele tem uma prateleira. E o que ele quer? Ele quer colocar 5 aviões, ele quer dividir esses 60 aviões em 5 prateleiras. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 60 e vai dividir por 5. Então, o que vai acontecer aqui? Essa conta, ela vai dar o quê? Você vai pegar o primeiro fator, você vai pegar aqui o 6 e vai dividir por 5. 6 dividido por 5, 1. Aí você colocou aqui o número 5, sinal de subtração, dividir o resultado 1. Aí você baixa o número 0. E o resultado vai ficar 10. Então, 10 dividido por 5. Como é que você vai fazer? 10 dividido por 5, 2. Então, esse número, ele não vai, você não vai ter nenhum resto, né? Então, vai dar um número 0 em todas as divisões. Então, a divisão exata, ela sempre vai terminar em 0. Por quê? Porque a divisão exata, ela é dividida em partes iguais. Ninguém recebe menos ou mais, todo mundo recebe a mesma quantidade. Então, toda vez que aparece assim, olha, as divisões exatas, você vai saber que na divisão exata, todo mundo recebe em partes iguais. Então, ele colocará, qual é a quantidade que ele vai colocar, então, em cada prateleira? Ele colocará 12 aviões em cada prateleira. E essa divisão é exata porque o resto é 0. Então, mais uma informação para você. Quando a divisão for exata, o resultado é 0, o resto é 0. Quando fazemos uma divisão em que o resto é 0, dizemos que essa é uma divisão exata. Muito bem, agora vamos aprender um pouco mais sobre a divisão não exata. A costureira Camila comprou 50 botões. Em cada paletó que costura, ela utilizava 3 botões. Quantos paletós completos Camila conseguirá costurar? Sobrou algum botão? Então, olha só. A Camila, ela tem 50 botões. E em cada paletó que costura, ela vai utilizar 3 botões. Então, aqui, nós vamos fazer, aqui o exemplo, tem aqui no exemplo de vocês, uma continha de divisão. Então, vai ficar 50 dividido para 3. Vamos ver o resultado. 5 dividido por 3 vai ser dividido, vai dar 1. Por quê? Porque 2 vezes 3 vai dar 6. Então, não posso, tem que colocar um resultado abaixo. Então, vou colocar o 3 mesmo. 5 menos 3, 2. Então, como eu não posso dividir 2 por 3, porque 3 é maior que 2, então eu vou baixar o 0. E agora sim, vou colocar 6 vezes 3, que equivale a 18. Então, 20 menos 18, 2. Sobrou 2. Então, pela sobra, eu sei que não é uma divisão exata. Por quê? Porque na divisão exata não pode sobrar nenhum algarismo, tem que sobrar apenas 0. Ok? Então, olha só. Camila conseguirá costurar 16 paletós e sobrando 2 botões, essa divisão não exata, porque o resto é diferente de 0. Então, toda vez que tiver um resultado diferente de 0, essa divisão é não exata. Quando fazemos uma divisão que o resto é diferente de 0, dizemos que essa divisão é não exata. É uma divisão e o resto sempre deve ser menor que o divisor. Então, você percebe aqui que o resto, 2, é menor que 3. Então, dentro dessa questão ainda, nós temos aqui 2 processos da divisão. Nós temos um processo longo, que mostra o passo a passo de como foi feita a conta, a estrutura da divisão. Aqui você vê que ela colocou o 3, depois colocou o 20 menos 18, então passo a passo longo. Mas se você souber resolver pelo passo a passo breve, você vai colocar que também é considerado certo. Por exemplo, ela colocou aqui 50 menos 20. Resultado, 2. Ela não colocou o 18, ela colocou logo o 20 porque sabia que o resultado ia dar 2. Então, você também pode fazer pelo processo breve. Observe estas divisões e a maneira de resolvê-las. Agora, nós vamos aprender como resolver as divisões. Primeiro passo, pessoal, vocês nunca vão começar a divisão pela unidade. Nunca faça isso. Você sempre vai começar pela dezena, ok?
da esquerda para a direita. Então, olha só. Começa pelo 4. 4 dividido para 4, quanto vai dar? 1. Coloquei aqui 4 menos 4, 0. Baixo 8. 8 dividido por 4, 2. Coloco 8 aqui, resultado 0. Então, essa aqui é uma divisão exata, porque o resultado, o resto terminou em 0. Então, nós temos aqui o 3, que está na centena. Você vai dividir por 2 e o resultado vai ser 1 lá no quociente. Aí você vai o quê? Vai baixar 3 menos 2, 1. Então, aqui eu tenho o quê? Eu não posso dividir 1 por 2, porque esse número é menor. Então, você vai fazer o quê? Você vai baixar o 8, que vai dar 18. Agora sim eu posso dividir. Posso dividir 18 para 2, que o resultado vai dar 9. Então, aqui, coloquei o 18. 18 menos 18, 0. Agora sim eu posso baixar o 9. Aí eu vou colocar aqui, 9 dividido para 2. Então, se eu colocar o número 5, vai dar 10. Então, esse resultado vai passar. Então, só pode ser o número 4. Então, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Então, essa conta não é exata, porque não terminou em 0. Sobrou 1. Então, preste sempre atenção que vocês vão começar sempre, se tiver a dezena, começa pela dezena. Se houver centena, começa pela centena. E agora a gente vai para... Nós temos um número aqui de unidade de milhar. Aí, por exemplo, começo pela unidade de milhar, sempre da esquerda para a direita. Então, olha só, nós temos o 4. E essa divisão aqui, pessoal, é a divisão de um algarismo. Nós vamos realizar mais divisões com 2 algarismos, mas no momento vocês vão realizar a divisão apenas com um algarismo, tá bom? Então, olha só, 4 dividido para 4. Se eu tenho 4... em pessoas, e eu tenho 4 bombons, então só vai dar 1 para cada. Então, coloca o número 1, coloca o 4 aqui e faz a divisão. Aí, como não sobrou nada, você baixa o número. Então, mais uma vez, acontece aquela situação. Eu não posso dividir 3 para 4. Então, vou baixar o número 3. Agora sim, 33 você vai dividir por 4 e vai colocar o quê? 8 vezes 4. Que vai dar 32. Baixou, sobrou 1. Baixa o 5 agora. E agora você vai colocar o quê? Você vai colocar o 4. Porque se eu fosse colocar o 4, 4 vezes 4, 16. Ia passar. Então, agora eu vou colocar um número mais baixo. Olha só. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, 3. Mais uma vez, divisão não exata. Então, no livro de vocês, tem o passo a passo de como vocês vão realizar a atividade. Ó, aqui tem as orientações, se você tiver alguma dúvida. Aqui ela está falando até como é que você pode, dividirmos as centenas, como não podemos dividir 3 por 4, colocamos o 0 no quociente. Então, vocês perceberam que aqui foi colocado o 0 no quociente, porque nós não podemos dividir o 3 por 4. Então, tem que colocar o 0 no quociente. Tá bom? Vamos à próxima explicação. Então, pessoal, vocês têm atividade no livro de vocês. Vocês vão fazer esse exercício de fixação, vão resolver em casa. E vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês, voltando de novo o assunto no vídeo e acompanhando também a explicação no livro. Até a próxima aula.